Como eu falei, a entrevista de hoje é com a psicóloga Carolina Araújo de Oliveira, que por acaso é minha filha, mas não é por isso que ela está aqui, porque ela entende bastante da NR1. Bom, gente, ela foi formada em 2004 pela Universidade Metodista de São Paulo, no campus de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. É pós-graduada em gestão de pessoas, é também psicopedagoga com atuação em clínica, né, com seu consultório em Santo André, onde ela é sócia proprietária da Psicovida, é um escritório que defende atividades de consultoria a empresas. É também professora em diversas instituições com ampla especialização e experiência em condução de grupos e treinamentos. Professora em escolas de formação profissional como o SENAC, no qual lecionou de 2010 a 2020. Foi também professora universitária de 2012 a 2014. Ela é especialista na norma regulamentadora NR1, que estabelece as diretrizes gerais sobre a saúde e segurança do trabalho no Brasil, e que entra em vigor, então, agora nesse próximo dia 26 de maio. Né? Para falar sobre esse e outros assuntos, vamos entrevistar agora, então, a psicóloga Carolina Oliveira. Boa noite, seja bem-vinda, Carolina. Boa noite, obrigada aí pelo convite e pelo espaço para a gente falar de um tema tão importante e emergente com crescimento aí na sociedade. Então, a Boa noite Carolina. para Carolina. Ah, Boa a noite. Adriana está lá no Rio. Bom, Carolina, afinal, o que é essa norma regulamentadora número 1, a NR1? Para que ela serve? Então, é uma norma que visa aí definir critérios para que as empresas coloquem aí e favoreçam um ambiente seguro para os trabalhadores, né? Ambiente seguro significa envolvendo os riscos físicos, ambientais e agora na NR1 os riscos psicossociais também, que foi inclusa, né, na norma desde 2025. E aí também a norma serve para dizer sobre as responsabilidades das empresas, né? O que elas têm que fazer para garantir esse ambiente seguro para o trabalhador. Então, porque nessas normas de regulamentadoras, né, como a NR1, ela serve para exigir que as empresas ofereçam um ambiente seguro para o trabalhador, né? Porque o Sim. trabalhador não adoecer. E a saúde mental, por exemplo, do trabalhador não anda nada bem. Mas o que as empresas têm a ver com isso? Agora com o NR1 em pauta, as empresas têm que pensar em fazer um mapeamento e um gerenciamento dos riscos, todos os riscos que envolvem o ambiente de trabalho, e também pensando aí na norma, na atualização da NR1, os riscos psicossociais, como assédio, excesso de carga de trabalho, é, essas questões que têm acontecido cada vez mais, burnout, estresse, para que a gente possa olhar para isso e entender que todo mundo tem a ver com tudo isso, inclusive as empresas. É, doutora Carolina, segundo essa norma, o estresse, o burnout, o assédio no trabalho são problemas que devem ser também acompanhados pela empresa, isso previsto pela NR1. A norma estabelece que esses problemas de saúde mental devem ser monitorados pelas empresas. De que forma as empresas precisam se adaptar para atender essas normas, essa norma? É. É importante que as empresas elas já têm em andamento a NR1. Né? A NR1 não é uma novidade. Ela foi feita uma atualização em 2025, no qual incluiu-se aí os fatores de risco psicossocial. Então, as empresas que já têm a NR1 em andamento, elas precisam atualizar o seu PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Atualizando isso, ela precisa fazer, para atualizar o PGR, ela tem que fazer um mapeamento, levantar quais são os riscos dentro daquela empresa, porque a gente fala, por exemplo, sobre assédio, pode ser que aquela empresa em específico não tenha o risco de assédio, mas aí o que ela faz para também prevenir? Porque quando a gente fala de risco, a gente não pode falar só em remediação, no que já está presente no ambiente de trabalho, ela precisa também falar de como ela previne isso. Então, como que ela trabalha a liderança, como que ela faz um treinamento com os funcionários, como que ela coloca esse assunto dentro das empresas para que isso não seja um problema futuro. Então, as empresas têm que se adaptar pensando aí em como implantar, por exemplo, um canal de denúncia seguro. Então, se um funcionário, um colaborador tem um problema de relacionamento com o superior direto dele, ele vai falar com quem? Com o superior direto?
E aí ele tem medo, pode ter medo de uma represália, de uma retaliação. Então, a empresa precisa criar um canal seguro para que o funcionário, o colaborador, faça isso de maneira segura, sem ter ônus, né, com o trabalho. Então, a empresa precisa se adaptar a isso, precisa atualizar o PGR, precisa entender que é uma responsabilidade da empresa de criar mecanismos para poder lidar com tudo isso. Agora, doutora Carolina, esse trabalho vai servir para prevenir acidentes e doenças ocupacionais com base em requisitos técnicos adaptados para cada um dos diversos setores da economia, que vão das indústrias ao comércio em geral. O que acontece quando um trabalhador procura a empresa alegando sintomas de burnout, por exemplo? Se a empresa contribuiu para o surgimento da doença, ela pode ser responsabilizada ou punida de alguma forma? Então, primeiro que assim, um trabalhador adoecido, ele, obviamente, ele vai procurar o sistema de saúde e vai ter um afastamento, né? Então, se ele tá com um burnout, que é um esgotamento, ele vai procurar, provavelmente, aí um médico, vai ser afastado do trabalho, das suas atividades laborais, e aí, posteriormente, esse afastamento, se vier a ter provas, né, sobre essa causa, sobre a causa ter sido o trabalho, ele pode ter os problemas trabalhistas, né, um processo trabalhista que onera a empresa, que dá um cansaço aí, porque a empresa vai ter que provar que ela não tem a ver com isso. E aí a gente sabe que a lei trabalhista privilegia o trabalhador, que é a parte mais fraca. Agora, Carolina, a NR1, ela engloba disposições obrigatórias criadas pelo governo federal em 1978, né? Sim. Já com base na CLT. Agora, que já foi feita para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Mas por que levou tanto tempo para ser implantada, só agora que vai ser implementada? Então, como eu disse anteriormente, a NR1 ela não é nova, né? Então, dentro da NR1, a gente já tem os fatores de riscos físicos, biológicos, químicos, que a empresa já tinha esse olhar para essa questão. Então, com a atualização feita em 2025, onde o Ministério do Trabalho entendeu, pós-pandemia, né, que a gente teve aí um cenário de muito holofote para a saúde mental dentro da pandemia, onde a gente teve um aparecimento com o confinamento que se deu na pandemia de inúmeras situações de saúde mental. E aí começou a se falar sobre isso, sobre saúde mental e a importância de você estar bem para você poder produzir, né? Com todo esse discurso acontecendo na sociedade, e os dados gritantes, né, que foi levantado, que foi inclusive o cenário disparador para essa atualização da NR1, que são os números de afastamento do INSS, que são os números do aumento de estresse, burnout, afastamentos. Isso tudo causou aí um olhar para que pudesse ser reanalisado e inserido dentro da norma da NR1, que possa olhar para esse cenário, que possa entender que a empresa também tem responsabilidade sobre isso. Então, até então, se entendia que o trabalhador ficou doente por uma questão de saúde mental, era um problema exclusivamente dele, né? Então, ele vai cuidar disso fora da empresa. E hoje, com esse novo olhar da NR1, traz para dentro da empresa essa discussão, né? Então, assim, antes aconteciam problemas dentro da empresa, dentro dessa questão de saúde mental, como, por exemplo, assédio, como, por exemplo, gestores com agressividade, com violência, e aí não se fazia nada. Então, hoje, com a NR1, entende-se que o compromisso é também da empresa, que ela precisa olhar para isso e ela precisa treinar os seus gestores, ela precisa falar sobre isso dentro da empresa, criar um canal de diálogo, precisa ter canal de denúncia para que as pessoas entendam que não dá mais para se fazer de qualquer jeito sem ter consequência. Isso é também dever da empresa olhar. Porque senão isso gera um esgotamento, gera um estresse, gera um problema para a empresa também, quando o trabalhador adoece, né? Carolina, um dos principais objetivos aí da NR1 é que o trabalhador, evidentemente, não adoeça, né, por causa do trabalho. Agora, mas hoje, além das doenças mentais, né, com ansiedade, depressão e tal, burnout,
o trabalhador vive muito pressionado, né, por uma carga excessiva de trabalho, por responsabilidades que vão além da jornada normal, né, cumprida nas empresas, que muitas vezes são executadas por smartphones, que a pessoa tem em casa ali à disposição. E muitas vezes esse trabalho, né, o smartphone é transmitido por demandas, inclusive nas horas de lazer e até no descanso do trabalhador no seu domicílio. Essa norma, levada ao pé da letra, ela pode sugerir a dispensa do trabalhador e acionar a empresa para que ela regularize essa situação, dê condições de trabalho para esse trabalhador doente? É importante você falar disso, porque a empresa ela precisa entender que avaliar os riscos dentro do ambiente de trabalho é dever da empresa. Mas todo mundo dentro do ambiente da empresa tem que contribuir para que esses riscos sejam identificados. Então, quando um trabalhador identifica um risco, ele também deve sinalizar à empresa que está acontecendo. Então, por exemplo, eu vou falar de um exemplo de um risco físico, que eu acho que talvez seja mais fácil para a gente poder associar com a questão de saúde mental. Então, se um trabalhador está andando lá na empresa e ele tem um piso escorregadio, que é um risco físico, ele pode escorregar e cair, quebrar o braço, enfim, ter um acidente de trabalho. Se ele identificar isso, ele precisa sinalizar para a empresa, olha, o piso em tal setor, em tal área da empresa está muito liso, precisa trocar, ou precisa fazer um tratamento, para que não aconteçam acidentes. Acontece a mesma coisa dentro de saúde mental. Então, se eu tenho um gestor que, por exemplo, está com uma atitude que pode provocar um estresse fora da medida, um assédio moral, um abuso de poder, por exemplo, pelo cargo que exerce. Isso tem que ser sinalizado dentro da empresa, porque muitas vezes os trabalhadores acham que é assim mesmo, não tem que fazer nada. Com a NR1, isso começa a ficar diferente. Então, todo trabalhador ele tem o dever de informar também os riscos para a empresa. Se a empresa tiver uma CIPA, ela pode procurar a CIPA, ou se não, ela procurar alguém do RH, ou, como eu falei, esse canal de denúncias que a empresa precisa criar para poder receber. Hoje a gente tem muito gestão de compliance dentro das empresas, né, para avaliar o que está acontecendo dentro das informalidades das tratativas, das negociações, do relacionamento. Então, hoje, por exemplo, na NR1, criou-se um mecanismo de defesa importantíssimo para o trabalhador, onde está mencionado lá que o trabalhador pode se recusar ao trabalho, né? Então, essa medida foi chamada de direito de recusa. E aí ele pode se negar a trabalhar quando ele identifica um risco dentro da empresa, então um risco da questão de riscos psicossociais, se ele identificar um risco que envolva a saúde dele, podendo gerar riscos à sua integridade, à sua saúde, ele pode se negar a trabalhar e a empresa, ela não pode obrigar o trabalhador a voltar a trabalhar desde que ela perceba o risco e ela faça alguma coisa com aquele risco. Então, ela tem que melhorar as condições para o trabalhador voltar. Então, isso e dentro da NR1 está escrito por motivos razoáveis. Eles colocaram esse termo, né? O que significa motivos razoáveis? Motivos que o trabalhador entenda como razoável. Por exemplo, o que eu falei sobre assédio. Se um trabalhador está sofrendo assédio pelo gestor direto e ele identifica isso pode inclusive gerar um adoecimento, e ele está entendendo que aquilo pode gerar um risco à saúde, ele pode se negar a trabalhar até que a empresa faça alguma coisa. Então a empresa também vai ter que se mexer para poder mudar esse cenário. Isso é importantíssimo porque dá voz ao trabalhador, isso dá voz para todo mundo que está dentro do ambiente ser responsável por ele. Doutora Carolina, a NR1 exige o gerenciamento de riscos ocupacionais, o chamado GRO, e o Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, que deverão ter uma equipe que acompanhe o cumprimento dessas normas. O que vai acontecer com as empresas que não tiverem implantado a NR1 a partir do próximo dia 26 de maio? Então, o Ministério do Trabalho é quem vai fiscalizar e vai multar caso tenha alguma não conformidade,
né? Então ele vai orientar, vai fiscalizar, vai multar, e na reincidência disso, a duplicação, a triplicação das multas, e o desfecho final, em casos extremos, obviamente, pode até chegar a ter o fechamento da empresa. Agora, as empresas vão receber multas pesadas caso descumpram a norma. Você, como psicóloga, tem informações de como a categoria dos psicólogos está se preparando para socorrer as empresas que ainda não estão estruturadas para cumprir a NR1? Então, os psicólogos têm feito um movimento, né, um estudo sobre a NR1 desde 2025, para a gente poder ajudar as empresas a implantar a NR1 com qualidade, com eficácia, e não só algo que está no papel, né? Porque não é a intenção da NR1 não é só colocar lá num papel e ficar dentro de uma pastinha dentro do armário. A intenção é que isso vá mudar a cultura das empresas, vá melhorar o ambiente para o trabalhador, e esse movimento dos psicólogos tem acontecido de forma muito informal ainda com a categoria, né? Então tem grupos se formando, grupos se unindo para poder se qualificar, prestar serviço na Psicovida. A gente também tem um grupo de psicólogos, com mais de 30 psicólogos, para poder atender essa norma, porque além da implantação, que é gerenciar os riscos, que é identificar esses riscos, depois você tem a manutenção disso. Então a empresa está sendo aí obrigada, inclusive, a montar um plano de ação para o ano. Então, assim, o que ela vai fazer de tempos em tempos para mexer com esses assuntos? Então, não é uma coisa estanque que ela vai fazer uma vez só e não vai mexer mais com isso. Inclusive, a norma pede que esses planos de ação sejam reavaliados, refeitos de tempos em tempos. Então, não é uma coisa que ela vai fazer uma vez só e acabou. Ela tem que, para fazer essa reavaliação, ela vai ter que avaliar novamente quais são os riscos, porque quando a gente fala de saúde mental, o cenário todo pode mudar. Então, hoje, pode ser que eu tenha mais dentro de uma empresa, por exemplo, com 100 funcionários, eu posso ter um tipo de risco. A empresa fez um trabalho, fez várias ações durante aí, o ano. Depois ela vai fazer uma reavaliação, pode ser que aqueles riscos tenham mudado. Então, quando você mexe na questão do trabalhador, da saúde mental, você mexe no grupo, você mexe em como as coisas acontecem ali. Então, no outro ano, você não vai só repetir aquilo que você fez no ano anterior. Você vai fazer uma nova avaliação, você vai ver quais são os novos riscos, o que eu tenho que fazer. Obviamente que os riscos que são menores, você vai fazer uma prevenção, que, aliás, esse é o risco, o objetivo da NR1 é a prevenção, o foco da prevenção e não da remediação. Então, você vai avaliar novamente e ver quais são os riscos atuais para poder entender quais são as novas ações que vão ter que ser feitas, né? Então, isso tudo já tem acontecido. Os valores vão ser altos? Isso já está determinado? Vão ser pesadas as multas? Então, dentro da norma já tem os valores estabelecidos, só que, obviamente, que depende muito do porte de cada empresa. Quanto maior o porte da empresa, maiores as multas. Está definido dentro da norma, mas isso cabe ao Ministério do Trabalho na hora da fiscalização, que ele vai definir o porte da empresa, quantos funcionários tem a empresa, então qual a gravidade do risco que está lá. Então, uma coisa é você ter um risco pequeno, ou vários riscos pequenos, outra coisa é você ter vários riscos em gravidade alta, com muita coisa a se fazer. Então, isso depende dessa avaliação do técnico na hora da fiscalização, né? Agora, Carolina, a fiscalização vai atingir só empresas grandes ou também apenas empresas pequenas e médias também serão multadas ou fiscalizadas, na verdade, né? Veja que assim, a norma está para todas as empresas. Então, o que deve ser feito, a implantação da NR1, são para todas as empresas, independente do tamanho delas. Mas obviamente que o Ministério do Trabalho, eu não sei ainda o quanto ele vai ter de pernas para fiscalizar todas as empresas existentes aí no Brasil afora. Então, lógico que o Ministério do Trabalho já deve estar pensando em como vai fazer isso. Muito provavelmente deve ter algum canal que eles vão criar de denúncias para isso, que o próprio trabalhador pode fazer a denúncia na empresa, da empresa. Mas aí o quanto vai ter de agilidade nessa fiscalização,
a gente ainda não sabe, né? Porque essa norma, desta maneira, é nova. Mas as empresas, como elas já estão acostumadas a fazer NR1, a cumprir as NRs, né, de modo geral, porque hoje a gente tem 38 NRs dentro do escopo de diretrizes para os trabalhadores, a depender se é um trabalhador que está em alto risco de altura, ou que tem algum outro tipo de risco, algum outro setor, então setor de hospitais, setor trabalha na rua. Então, vários cenários que estão todas as NR1 é uma delas, mas tem várias aí que para abarcar todos os setores. Carolina, mais uma coisa. Dados do Ministério da Previdência Social e do Instituto Nacional de Seguridade Social, né, que é o INSS, mostram que mais de 472 mil brasileiros precisaram se afastar do trabalho por transtornos mentais em 2024. Isso aí representou um aumento de 68% nos benefícios por incapacidade temporária ligadas à saúde mental naquele ano. Mas pelo fato desses números não pararem de subir, foi por isso que o governo federal resolveu então implantar de vez a NR1, né? Sim. Afinal, as empresas estão preparadas para tratar desse assunto com a urgência, com a fiscalização do governo pretende adotar a partir de maio? É, a gente vai ter noção maior de como vai funcionar tudo isso quando começar a fiscalização de fato, né? Porque a gente tem uma cultura no Brasil que é só começar a se mexer depois que já está num estágio avançado as coisas, né? E eu espero que essa fiscalização de fato comece agora em maio, efetivamente, para que a gente possa ter uma mudança de cultura dentro das empresas e melhoria do ambiente de trabalho para os trabalhadores, porque esse adoecimento, esses números que você trouxe agora, é muito significativo. Então, a gente teve aí um aumento de 68% em relação aos benefícios de incapacidade temporária. Então, assim, quase 70% é um número muito alto de afastamentos de saúde mental, né? E se a gente não fizer nada, a tendência é piorar. Por isso que a NR1 é super importante para a gente poder mudar esse cenário, para a gente poder entender que não dá mais para simplesmente só você fazer o que você quer fazer. Você tem que pensar no outro, você tem que pensar no ambiente de trabalho, a empresa tem que pensar em favorecer esse ambiente para o trabalhador trabalhar bem, porque um trabalhador com saúde, ele trabalha muito mais, com mais qualidade, com mais entrega, com mais resultado. E as empresas precisam aprender a investir nesse ativo, que são as pessoas. Que são as pessoas que fazem o trabalho acontecer. Não é lógico que a gente tem tecnologia, a gente tem as IAs crescendo como nunca aí, a gente tem muita coisa avançando muito rápido, mas ainda, e ao meu ver, sempre será, o mais importante é cuidar das pessoas. Agora, Carolina, a empresa, se for reincidente, né, nesse tipo de infração, ela é multada hoje. Se ela for reincidente numa próxima fiscalização, ela pode até ser fechada ou paralisada, né, a operação. É isso mesmo? Quer dizer, ela pode ser punida a esse nível de ter que parar a produção para atender às normas? Veja, essas normas existem, as empresas já estão acostumadas a lidar com o NR1, não é uma grande surpresa para as empresas. A diferença é que agora eles têm que lidar com algo menos palpável, menos concreto, porque uma coisa é você lidar com o chão liso, físico, que você vê, que você vai lá e reforma o piso e que tá tudo certo. Outra coisa é você lidar com assédio moral, violência sexual dentro da empresa, estresse, excesso de trabalho. Como é que você vai lidar para fazer isso? É o que as empresas vão ter que aprender aí, que também é responsabilidade delas. Mas sim, pode chegar a fechar. Obviamente, o Ministério do Trabalho e o Brasil não quer que as empresas fechem. Então, a gente precisa se adaptar. A gente precisa entender que o cenário mudou e a gente tem que se adaptar. Inclusive, dentro do ambiente de trabalho, melhorar esse ambiente de trabalho. Então, o Ministério do Trabalho, eu não sei qual o fluxo que ele tem dentro, né? Porque o Ministério do Trabalho também já está acostumado a fazer fiscalizações das NRs, né? Então, ela vai precisar entender como que ela vai fiscalizar essa parte aí da NR1 com a implantação dos riscos psicossociais para saber se essa reincidência, essa multa
vai duplicar a multa, vai poder voltar daqui quanto tempo, vai dar mais tempo para as empresas. Isso o Ministério do Trabalho que vai ter que se pronunciar, né, e entender como é que ele vai fazer. Deixa eu te dar um exemplo de uma empresa que eu trabalhei até recentemente, uma revista aí, que aliás até faliu, mas tinha lá um diretor que ele costumava gritar com os funcionários, né? E depois eu acabei descobrindo que era o chefe, eu era o diretor acima dele. Eu acabei descobrindo que além de gritar com as pessoas, ele também fazia assédio sexual, porque ele já era uma pessoa de idade e fazia assédio sexual em cima das meninas ali mais jovens e tal. Até que um dia uma dessas repórteres, ela me procurou aos prantos, chorando, que essa pessoa tinha feito assédio sexual em cima dela e que ela já não estava aguentando mais a pressão e que tomasse alguma providência. Porque ela falou assim, se a empresa não tomar nenhuma providência, eu vou até uma delegacia e vou fazer a denúncia, né? Uma denúncia né, de assédio sexual, porque é crime, Sim, é né? crime. É crime, Uhum. né? Aí eu tive que pegar, levá-la até o RH para que o RH tomasse providência. Mas aí também não se tomou nenhuma providência, né? Aí ficou naquilo, mas eu cheguei a denunciar essa pessoa, inclusive para o dono da empresa, ele o chamou, dizendo que aquilo se repetisse, que ele teria que demiti-lo, as pessoas já tinham 40 anos na empresa. Mas eu perguntei para a jornalista se ela estava satisfeita com essa solução. Ela falou, olha, satisfeita eu não estou, porque eu estou muito abalada ainda com esse tipo de assédio. Agora, como é que faz para sair de uma dessa? Porque normalmente o RH, ele muitas vezes ele tem uma ligação mais forte com a empresa do que com os clientes, com os trabalhadores, né? E que ela quer, na verdade, pôr panos Quentes. quentes em cima para, né, para aquilo não vazar. Imagina ir para a polícia, né, envolvendo a empresa. Como é que faz? A empresa, no RH, nesse caso, ele tem que realmente compartilhar essa denúncia, levar para a polícia, ou ela tem que resolver internamente ali? Então, veja, com a NR1, é o que eu disse durante a entrevista, que a empresa tem a responsabilidade de fazer alguma coisa com isso. Ela não pode simplesmente fechar os olhos ou colocar panos quentes. E a NR1 vem trazer isso à tona. Então, neste caso, por isso que é importantíssimo a empresa ela criar um canal de denúncias seguro, porque assim, você falou desse caso dessa colaboradora que veio falar com você. Imagina o que ela não passou até ela ter coragem de falar com você. Uhum. E aí, o que que ela não passou depois que ela falou com você, com medo, medo de ser mandada embora, medo de ter alguma retaliação, medo de acontecer de novo, medo de não conseguir trabalhar. E depois de não ter sido feito uma ação de fato dirigida, como que essa pessoa continua trabalhando nesse ambiente, né? Porque aí, junto com a pessoa, com o agressor, no mesmo ambiente, e se mantendo isso. Então, a empresa precisa fazer ações de formação, do que pode e o que não pode dentro do ambiente de trabalho, porque às vezes o líder, principalmente, isso acontece bastante com liderança, ele pode acabar tendo esse abuso de poder. Então, eu sou chefe, eu mando, você me obedece, aí você vai ali comigo porque você me faz isso pra mim, e aí isso pode se gerar muito complicadores, e por isso a NR1 vem fortalecendo aí esse lugar de não acontecer mais isso, de que a empresa tenha que ter essa responsabilidade, tenha que fazer alguma coisa com isso. E realmente essa repórter que eu estou dizendo, ela pediu demissão depois do Porque tempo ali. fique viável, Acho que né? um mês ou depois ela pediu, eu até falei, você está pedindo demissão por causa desse cidadão aí? Ela falou, não, é que eu arrumei outro emprego. Ela tentou dar uma amenizada na situação, mas tá claro que ela pediu demissão porque essa pessoa continuava lá trabalhando e continuava sendo a chefe dela, né? Então ela se sentiu realmente incomodada. Mas isso a gente vê muito, né? Em todas as empresas você tem muita denúncia como essa, né? De que é desrespeitada, ou o chefe chama para ela para sair para jantar, para não sei o quê. Quando ela se recusa, ela passa a ser perseguida dentro da empresa, né? Ela Sim. passa a ser vista com outros olhos, ele começa a dar trabalhos menos importantes, etc, etc. Então, é uma coisa que realmente é uma coisa que preocupa, sobretudo nos tempos de hoje, em que a mulher ela é realmente assediada a extremos, né? Que as pessoas não respeitam as mulheres, né? Então, não respeitam, como também você tem uma notícia de muito feminicídio, muita agressão às mulheres, né? Sim. E nenhuma mulher quer sofrer esse tipo de ameaça, né?
Hoje realmente a gente passa por um momento muito crítico em relação à violência contra a mulher, por exemplo, né? E não dá mais para se calar, né? Não dá mais para não fazer nada, nem as empresas, nem a sociedade. Então a gente precisa tomar essas providências. A NR1 vem favorecer muito esse espaço e é importantíssimo que as empresas se adequem, e olhem para esse cenário e tomem providências, implantem ações que realmente mitiguem e tirem esse cenário de como a gente está hoje. Bom, Adriana, você tem alguma pergunta mais a ser feita? Ou a gente pode encerrar por aqui? Na verdade, a gente está quase, né, encerrando o nosso tempo. Eu ia só perguntar para a doutora Carolina, quais são os sintomas, assim, né, que o empresário, o comerciante, quais são os sintomas mais óbvios, né, de um funcionário que esteja prestes a ter um burnout, uma depressão? A gente pode falar, se der tempo. Bom, acho que eu vou ter que voltar um outro dia no programa aqui para poder completar outros assuntos. Mas assim, Boa ideia, boa é, ideia. dentro das empresas, o colaborador ele dá sinais de adoecimento, né? Então, que sinais de adoecimento? Pedido de demissão, né? Então, se o turnover da empresa é muito alto, a rotatividade é um sinal. E aí não é porque a ideia da NR1 e da saúde mental não é cuidar de um trabalhador, né? Mas é cuidar do ambiente da empresa. Então, essa é uma medida. A questão de atestados. Então, a quantidade de atestados, o colaborador que começa a ter um adoecimento, ele começa a faltar, não conseguir trabalhar, ele ter crise de pânico para ir trabalhar, e aí quando vai ter que quando vai ter que ficar lá com uma situação de agressão, ele começa a passar mal, ele começa a ter esses sinais. Então, o principal sinal é olhar para os números da empresa. Produtividade cai da empresa, né? Porque a pessoa adoecida, ela não consegue trabalhar da mesma forma. Então, sinais de produtividade, absenteísmo, turnover, tudo isso são indicativos importantes para a gente se pensar num problema, num problema que tem que ser resolvido, olhado aí dentro da empresa, né? Muito bem. Nós chegamos então ao final deste BCTV, né? Gostaria de agradecer a presença aqui da psicóloga doutora Carolina Araújo de Oliveira, desejar-lhe uma boa noite. Obrigado, Carolina. Obrigada pelo espaço Obrigada, e, doutora e muito a Carolina. se falar sobre isso. Muito bem. Muito obrigada.